Graça e paz, povo. Vamos começar com o nosso curso, dando continuidade à segunda aula do curso de Teologia na área do Novo Testamento. Eu vou pedir para a gente começar fazendo a oração. Então, se pudesse levantar, eu agradeço. Glória a Deus. Senhor, obrigado, meu Deus, pela oportunidade de estarmos aqui hoje reunidos. Esse dia chuvoso, de frio. Mas Tu, Senhor, nos deste força para chegarmos até aqui. Pai querido e amado Deus, em nome de Jesus Cristo eu quero Te pedir, Senhor, abre nossos pensamentos. Abre a nossa mente e coração para ouvir a Tua palavra, para conhecer mais de Ti, Senhor. Que esse estudo que será realizado hoje, Senhor, seja voltado a Ti. Seja pautado na Tua vontade, na Tua palavra e na Tua voz, meu Deus. Toca os nossos corações através da Tua palavra, Senhor Deus Pai Todo-Poderoso. Já vai derrubando por terra todo o obstáculo que possa se levantar contra a Tua igreja, Pai. Eu Te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Fiquem à vontade, meus queridos. Bom, dando continuidade, nós vamos hoje falar sobre as epístolas paulinas, tá? As epístolas paulinas, o que eram, o que foram e o que são as epístolas paulinas. Bom, primeiro vamos traduzir um pouco o significado de epístola. A definição disso. Uma epístola é uma carta escrita, mas uma carta escrita com propósito. Ela tem direcionamento. Não é como aquela carta que enviávamos quando éramos jovens. Não é como um e-mail que é enviado para trazer, para saber como a pessoa está. Não, ela tem um propósito. As epístolas paulinas, elas têm o propósito de ensino, orientação ou instrução. E aí eu quero que a gente precisa ficar muito atento com relação a isso, porque as cartas, as epístolas ou cartas paulinas, elas são enviadas com destino, com alvo, com propósito. Não são aleatórias, não são enviadas ao acaso para cada destinatário, mas elas têm uma razão, um motivo que nós vamos aprender durante o decorrer. Ele cortou um pouquinho o texto lá em cima, mas as epístolas paulinas, elas são compostas aqui pelas cartas de Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemão, e elas têm ênfase. As primeiras cartas, elas são as doutrinárias, tá? Então, as cartas doutrinárias, elas servem para direcionar a igreja, elas vêm para orientar o povo, e a gente precisa lembrar que assim, Paulo, quando ele escreve estas cartas, ele vem com objetivo. Nós vamos ver adiante, porque as cartas paulinas, elas vão se dividir em 4 períodos, ou, se preferimos, em 4 modelos, 4 blocos. Umas serão para a doutrina, outras as pastorais, outras as escatológicas, tá? E aí nós vamos falar sobre essas cartas uma a uma. Primeiro, as cartas de Romanos, Coríntios, 1º e 2º, e Gálatas têm como ênfase salvação, graça, justificação, igreja e doutrina cristã. Então ela está ensinando, e agora olha só, precisamos nos localizar no contexto. Cristo veio, falou sobre a sua igreja, fez milagres, esses milagres foram testemunhados, os discípulos deles saíram e começaram a falar da vontade de Deus, começaram a falar de Cristo, trouxeram a novidade da graça,
Porque agora, olha só, pensa comigo, esse povo judeu, inicialmente, esperava pelo Messias, o Messias veio. Eles não reconheceram o Messias. Então agora o que acontece? A palavra de Deus, a novidade que é em Cristo, vem então, o povo judeu não aceitou, vai para os gregos e para os gentios. E aí, isso vai alcançando, ele sai daquele povo da terra prometida e vem agora para outros povos, alcançando outros povos. E se não fosse desse jeito, provavelmente nós não seríamos alcançados. Porque foi necessário que Cristo viesse, que o Verbo se fizesse carne, viesse, se apresentasse, falasse quem era, morresse, ressuscitasse, para que muitas pessoas e discípulos dele mesmo pudessem reconhecê-lo. E aí, nesse momento, Paulo, que antes era perseguidor, agora vem como discípulo e vem falando para o povo sobre quem foi Cristo. Agora pensa comigo, as cartas de Romanos, 1 e 2 Coríntios e Gálatas vêm com objetivo doutrinário. Por quê? Porque eram igrejas das cidades de Roma, Corinto e Galácia. Eram igrejas que tinham sido fundadas recentemente. Porque essas cartas, nós vamos ver mais adiante, essas cartas, elas vêm... Precisava conseguir se arrumar aqui em cima e aparecer que eu queria mostrar para vocês aqui em cima. Pega o controle aqui, deixa eu ver aqui. Mas acho que não é do notebook. Deixa eu subir um pouquinho a imagem aqui, peraí. Eu quero mostrar... pode ser só do Zoom, né, pastor? Não. Agora apareceu. Apareceu um texto ali embaixo, deve estar aparecendo. As frases aqui embaixo. João, dá uma olhada no notebook se está aparecendo lá se é o WhatsApp, se está conectado, desconecta. Vai falando e vai aparecendo aí. Rapaz, eu nem sei como é que eu acionei isso aí. Mas tá bom, então deixa. Eu achei que até que era o WhatsApp, alguma coisa estava logado. É o que eu estou falando, né? Então vou parar de falar então. Bom, então olha só. As epístolas... Primeiro eu vou falar dos primeiros e segundo slide aqui, que ele fala dos quatro blocos que ela se divide. As doutrinárias, as epístolas da prisão, as cartas escritas dentro do cárcere, as escatológicas, que prevêem a volta de Cristo, o arrebatamento, a perseverança e o dia do Senhor. As epístolas pastorais, e observa, pastorais, tinha um objetivo mais direcionado, porque as primeiras cartas são enviadas à igreja das cidades. As pastorais são enviadas individualmente. Por exemplo, vai para você porque você tem uma função. Pastor Jonei, por exemplo, tem uma função. A igreja que ele está à frente. Essas cartas pastorais vêm com esse objetivo. Vamos começar por Romanos. Primeiro, eu quero que vocês observem isso aqui, ó. A data da escritura que ela foi escrita, da autoria, é de 57 depois de Cristo. Quer dizer, então Cristo já havia morrido. Toda vez que vocês verem um Czinho aqui, ó, significa que isso é aproximadamente. Isso na Bíblia, em qualquer lugar que vocês foram ver em teologia, tem um C antes da data, significa que é aproximadamente, porque as datas não são muito específicas. Então, ó, 57 depois de Cristo, quer dizer, Cristo havia vindo, morrido e ressuscitado, e anos se passaram. Ela é destinada a quem? Igreja de Roma. Qual o objetivo? Explicar a doutrina da justificação pela fé
e apresentar o evangelho de forma sistemática. Agora presta atenção. O povo de Roma é aquele povo que participava, que tinha suas leis próprias, averso da cultura cristã. E por que eu falo cultura cristã? Porque, pensem comigo, a cultura cristã, naquela época, ela estava sendo implementada. A igreja cristã estava nascendo, estava se desenvolvendo. E aí essa igreja cristã, porque até então Deus era adorado como? Através da lei mosaica, as leis de Moisés. Quem era o foco da lei mosaica? Era o povo judaico. Agora, com a vinda de Cristo, esse foco não está mais apenas no povo judaico, porque rejeitaram o Messias. Agora, o foco está em todo o povo. Todo aquele que crê. Todo aquele que tem fé. Então, Roma não estava pronta para receber isso. Mas eles criam. Eles acreditavam, eles tinham fé. Nisso que estava sendo apresentado. Vamos ter uma igreja. Tá, então vamos ter igreja. Como é que vai ser essa igreja? Aí entra Paulo doutrinando e mostrando, olha, vai ser assim. Isso aqui pode, isso aqui não pode. Vocês conseguem fazer uma comparação com as igrejas de hoje? Porque naquela época, eles falavam, isso aqui pode, isso aqui não pode, porque a igreja estava nascendo. Mas hoje, 2000 anos depois, a igreja já tem 2000 anos, e ainda as mesmas lutas permanecem. Porque nós temos dificuldade em sermos doutrinados. Cadê? Em sermos doutrinados. Isso permanece. Mas o objetivo para Roma, em Romanos, era doutrinar e ensinar de forma sistemática o que é o Evangelho e como fazer um culto de adoração a Deus. Porque agora mudam as coisas. Por que mudam? Porque antes disso, você pecava, você ia sacrificar animais. Porque lembra que era a lei mosaica. Agora, alguém morreu pelo seu pecado. Na cabeça daquele povo, você imagina ensinar isso para eles. Imagine mostrar para eles que, olha, a salvação, ela não está mais apenas no sacrifício do animal, mas ela está em crer que Deus desceu e se sacrificou por nós. Era isso que Paulo estava tentando mostrar, e aí tentava ensinar agora ao povo de Roma, aqueles que criam em Cristo, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, que Ele direcionaria isso. Então, imaginem a dificuldade. E lembre-se que quem está falando sobre isso não é alguém que estava no topo da igreja e reconhecidíssimo. Era alguém que, para os romanos, era um traidor. Por quê? Porque Paulo era romano, judeu e estudado. Como romano, judeu e estudado, era perseguidor da igreja, que agora ele defende. Você imagina você saindo daqui para fazer um serviço, manda você vai lá e vai fazer isso para nós. Você vai e você volta e fala, não, olha, o pessoal lá é bom. Aquilo que você foi para destruir, fala, não vamos destruir. Nós vamos levantar, porque vale a pena. Como que as pessoas que te enviaram para destruir vão reagir? E é sobre isso que está tratando. Então ele vem agora ensinando esse povo. Então esse é o objetivo para a carta aqui. Em Romanos 1,16 diz assim, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Por quê? Porque ele veio primeiro para eles que o rejeitaram.
Quando ele manda os discípulos, quando Cristo manda os discípulos, eles vão primeiro atrás dos meus, os judeus. E aí depois, para os gentios. E aí, ele fala aqui, ó, salvação de todo aquele que crê. E aí ele está falando todo aquele que crê. Ele está falando para o povo, olha, é salvação de você se você crê. Se você não acredita, não tem problema. A palavra vai continuar sendo ministrada. E isso, pensem que lá no início da igreja. O tema, primeiro, poder do evangelho para a salvação. E por que Paulo escreveu? Ele escreveu para apresentar a igreja de uma forma sistemática, em que o sacrifício feito por Cristo era a razão da salvação. Que você não precisava fazer nada além de crer que Ele era o Messias, Salvador, e que Ele morreu por nós. E ele vem falando isso de uma forma sistematizada, organizada. É assim, 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 assim. Se a gente lê em Números, nós vamos ver em Números Moisés explicando para aquele povo no deserto: vocês vão sacrificar o animal desse jeito, desse jeito, desse jeito, desse jeito, tal animal para esse pecado, tal animal para aquele pecado. Sistematizou o sacrifício. Agora Paulo vem fazendo a mesma coisa, sistematizando a igreja, mostrando que aquilo que era, já não é mais. Porque agora o Salvador não é mais o cordeiro sacrificado por nós, mas é aquele cordeiro que sacrificou-se a si mesmo. Vamos adiante. 1 Coríntios e 2 Coríntios. Então eles se dividem. E observem que tem aproximadamente 1 ano entre eles. Então, o objetivo, por que enviar essa carta a Coríntios? Primeiro, para corrigir as divisões, imoralidade e desordem espiritual aonde? Dentro da igreja. 55 anos depois da criação da igreja, ainda bem nova, o que acontece? Está sendo corrigido imoralidade, desordem espiritual dentro das igrejas. E observe que 1 ano depois, ele manda uma nova carta para a mesma cidade, para as igrejas da mesma cidade, dizendo por que ele manda. Porque ele precisava defender o ministério apostólico, fortalecendo a reconciliação dele e de Cristo com a igreja. Por quê? Porque aqui, 1 ano antes, ele vem combatendo a imoralidade. Ele vem falando, vocês não podem fazer dessa forma. Isso não pode ser assim. Corrigindo a igreja que já tinha sido doutrinada em Roma. Agora em Corintos ele está corrigindo porque eles estavam em pecado. Estavam saindo do que era mandamento, do que era Cristo. Eles estavam se desviando. E 1 ano depois dele falar para eles, vocês podem, vocês não podem fazer isso, olha, isso aí não pode ser feito. A igreja começa a criticá-lo. E aí quando eu falo a igreja, agora eu já não falo a igreja física, mas os membros da igreja começam a criticá-lo, porque não? Porque veio um tal de Paulo aqui, imagina, porque veio um tal de Paulo aqui, falando que eu não posso olhar para a mulher do meu amigo. Porque veio aqui um tal de Paulo falando que quando eu subo aqui no altar, eu tenho que falar o que a igreja precisa e não o que Deus quer. Porque veio um tal de Paulo advertindo a igreja de Corintos que eles estão saindo do caminho. E a palavra diz que ele é o caminho. Então eles estão saindo da presença dele. Então vocês veem que aqui, ó, aqui ele corrige e aqui ele vem defendendo o seu apostolado, defendendo o seu ministério para que ele não perca esse vínculo. Por que a gente faz isso? Todas as vezes que a gente tenta alinhar ou exortar alguém, a gente primeiro corrige, olha, você não pode fazer isso, tal, e em seguida a gente vem com a frase, olha,
Entenda, porque eu quero o seu bem. Eu não estou fazendo isso para brigar com você, para te prejudicar. Eu estou fazendo isso porque eu preciso te mostrar que você está no caminho errado. É isso que ele faz em 2 Coríntios. Está corrigindo, está garantindo que aquele vínculo com a igreja não se perca. Em 1 Coríntios 13, um dos temas principais dos versículos é: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Em 2 Coríntios, ele vem dizendo: a minha graça te basta. E por que a graça? Porque a graça não era algo merecido, era simplesmente a graça de Deus, que era suficiente. E aí pensem que aqui é uma resposta a isso aqui. Exortado, e agora ele vem em defesa do ministério dele e de Cristo. Porque toda vez que alguém defende o seu posicionamento cristão, ele defende o quê? A vontade de Deus. Agora, se a pessoa defende o seu posicionamento, aí já talvez não seja a vontade de Deus. Se ele defende o seu posicionamento cristão, aí ele está defendendo a vontade de Deus. Por quê? Porque agora já não somos mais nós, mas Ele que vive em nós. Não é isso? Então a gente precisa tomar muito cuidado para que, com isso que Paulo viveu aqui, porque Paulo veio, exortou e depois teve que voltar, mandar uma nova carta para manter o vínculo, para que esse povo entendesse qual é o objetivo da primeira carta. Em 1 Coríntios o tema é a supremacia do amor cristão. Enquanto em 2 Coríntios o tema é o poder de Deus na fraqueza. Se você entra no campo do pecado e do desvio da presença de Deus, qual vai ser a consequência? E aí nós vamos pensar o seguinte: se eu busco a Cristo, eu busco vida no amor dele. Se eu me afasto de Cristo, eu me afasto da vida através dele. E aí quando eu falo em vida eterna. Então em 1 Coríntios, o povo está se desviando dele, se desviando da vontade de Deus. Ainda que exista o amor de Cristo por nós. Esse povo não entende esse amor e começa a se desviar, adorando outros deuses, pecando dentro da igreja, porque aqui ele está ministrando para dentro da igreja. Ele está falando para o povo da igreja. Então aqui ele está falando: olha, eu amo. Cristo ama, ele morreu por vocês, mas isso não muda o fato da punição se vocês se desviarem. E aqui ele vem falando sobre o poder de Deus, mesmo quando estamos fracos. Por quê? Em 1 Coríntios era um povo que estava bem e começa a se desviar. Em 2 Coríntios ele volta para tentar restituir esse vínculo. Por que esse vínculo foi perdido? Pensem comigo, se em 1 Coríntios o povo tivesse ouvido e seguido as orientações, esse povo de 1 Coríntios estaria com um bom vínculo com Cristo? Estaria firmado na palavra? Se ele tivesse ouvido em 1 Coríntios, sim. Só que agora em 2 Coríntios, ele vem reforçando a necessidade de defender o ministério apostólico, fortalecendo a reconciliação com a igreja, porque o povo começou a criticar a exortação. E aí esse povo começa a criticar a exortação, por quê? Porque eles começam a se afastar, quer dizer, um ano antes eles começam a pecar, não se corrigem e se afastam. Eu estou no meio da luz. Estou caminhando debaixo dessa luz. Só que aí eu começo a pecar e eu me afasto da luz. E eu me afasto da luz. E eu me afasto da luz e eu me aproximo das trevas. Um ano depois ele vem: olha, vocês têm que voltar. Por que ele escreve? Escreveu para corrigir problemas graves na igreja, como divisões, imoralidade, desordem no culto
e mau uso dos dons espirituais. Se isso não for para a igreja de hoje, eu não sei para quem é. Porque usa-se os dons espirituais de qualquer jeito. Isso nós estamos falando de 55 depois de Cristo. Mas hoje usa-se os dons espirituais de qualquer jeito, a desordem no culto, não vamos nem comentar. Os problemas graves dentro da igreja, as divisões. Qual a igreja hoje que não está dividida? Não, mas a nossa igreja não está dividida. Me perdoe, mas se você não consegue reconhecer que a sua igreja, a igreja que você está congregando, necessita de união, necessita de comunhão entre os irmãos, você tem sido um dos problemas. Me perdoe. Por quê? Porque nós precisamos tirar os nossos olhos do problema e lembrar que é o nosso irmão. Exemplo. Pastor Luiz grita demais. Pastor Diego grita demais. Pastor Jonei fala muito manso. Pastor Jurandir profetiza demais. A igreja hoje não olha mais as pessoas e a palavra de Deus como a vontade de Deus. Olha para o pregador, para quem está ministrando e vê quem? Vê o pastor Luiz, vê o pastor Jurandir, vê a pastora, vê a missionária, mas não vê o Espírito Santo trabalhando na vida da pessoa. Isso por si só já é uma divisão. Porque se não sou mais eu, mas Cristo que vive em mim, eu sou ferramenta na mão do Espírito Santo. E quando eu falo de mim, eu falo da igreja do Senhor. Quando a gente não enxerga isso, nós já estamos divididos. Nós estamos com a nossa mente dividida. Porque enquanto você está ouvindo a ministração em cima do altar, você está pensando assim, isso aí não existe, isso aí está errado. Isso aí... Quer dizer, você já está, o seu pensamento já está dividido. E era isso que ele vinha trabalhando. Em 2 Coríntios ele vem, escreve para defender o apostolado e restaurar o relacionamento com a igreja e encorajar os crentes em meio às dificuldades. Por que em meio às dificuldades? Porque um ano antes, o povo foi exortado e não aceitou a correção. Permaneceu na mesma conduta. Conclusão, treva. Sai da luz, vai em direção à escuridão. E aí, as dificuldades vêm. E agora ele vem falando, persevera. Volta para os caminhos e persevera. Quantas vezes a gente está orientando alguém, não, eu vou separar, eu não aguento mais, eu vou separar. Não separa, calma. Investe no seu casamento, investe no seu ministério. Não, eu não aguento mais, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Por quê? Porque está recebendo orientação em 1 Coríntios, mas não está seguindo a orientação de 1 Coríntios. Em 2 Coríntios agora ele vem para o problema. Está encorajando agora, vocês precisam ficar firmes. Persevera na presença do Senhor. Em Gálatas, 48 a 55 depois de Cristo, vocês veem que é mais ou menos no mesmo período, né? Que as cartas são escritas. O alvo é a igreja da Galácia. Objetivo: combater o legalismo e reafirmar a salvação pela graça mediante a fé. Combater o legalismo. Eu tenho barba. Há lugares em que eu não poderia subir no altar. Legalismo. Outro dia, uma pessoa veio comentar comigo, um morador de rua foi numa determinada igreja, e depois o pastor veio conversar com o missionário que levou a pessoa que estava, morador de rua, estava urinada, foi para a igreja, e depois o pastor da determinada igreja foi falar para o missionário para não trazer mais pessoas, moradores de rua, para dentro da igreja, porque ele estava urinado. E aí? Só pode ministrar e trabalhar na obra se tiver de gravata.
Se o pastor Jonei de repente falar que não, nessa igreja só pode entrar careca. Parece um absurdo, né? Nós estamos dentro, né? Hein? Nós estamos dentro. Não, parece um absurdo, não parece? Não, quando eu falo, só pode entrar careca na igreja, não é um absurdo? Pois é, mas você tem que tirar a sua barba para entrar. Aí já não é o mesmo absurdo mais? Mulher só pode usar vestido. Não é mais o mesmo absurdo? Você não pode entrar de chinelo. Não é o mesmo absurdo? Qual vai ser a próxima exigência? Você não pode ter pecado para entrar? Hã? E aí, como é que faz, gente? Entende a necessidade de Paulo escrever aos Gálatas? Porque é esse o rumo. E assim, gente, como o pastor Jonei falou, a doutrina é algo muito sério. Por quê? Porque se começa com uma doutrina assim, olha, vocês têm que chegar 30 minutos antes no culto. O pessoal chega. Olha, vocês têm que chegar 40 minutos antes no culto. O pessoal chega. Olha, vocês têm que chegar 1 hora antes no culto. Vocês estão vendo que isso vai ficando cada vez mais exigente? Por quê? Porque isso são doutrinas do homem. Quando você não pauta na vontade de Deus, você se afasta da vontade dele. E daí vem a importância do que o pastor Jonei falou. De que a doutrina seja daquele que tem a visão. E que nós, que estamos seguindo essa igreja, entendamos isso e sigamos conforme a vontade de Deus, através do seu representante. A gente viu isso lá em Êxodo, a luta de Moisés, vimos isso em Números, a luta de Moisés, como o povo que ele estava tirando da escravidão e o povo ainda questionando. Aqui em Gálatas, é isso que acontece. Ele está combatendo esse legalismo, mas reafirmando que a salvação vem pela graça, favor imerecível, desde que você tenha fé. Não adianta você abrir 1000 cultos se você não crê nele. Não adianta você pregar horas aqui em cima na sua vida, no altar, se você não crê que ele salva. E, gente, que me perdoem, mas para ministrar o que tem aqui, eu não preciso necessariamente do Espírito Santo. Mas, para ministrar a voz de Deus que tem aqui, aí eu necessito do Espírito Santo. Como assim, pastor? Porque o que tem aqui, a pessoa pode pegar, estudar e contar a história do que tinha no livro. Mas falar sobre a vontade de Deus baseado naquilo que ela acredita e mostrar para o povo isso, é o agir do Espírito Santo de Deus. Então, aqui ele está falando isso, não é o legalismo, mas é a fé, é a graça de Deus, que vai te atrair, que vai te salvar, que vai te guiar. E ele está corrigindo o povo nesse sentido. Em Gálatas 2:20, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver agora que tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Vocês veem que o versículo 20 do capítulo 2 de Gálatas fala exatamente sobre isso que nós estamos comentando? É viver pela fé do quê? De que o Filho de Deus fez o quê? Me amou, mas entregou-se a si mesmo, se sacrificando por mim. E antes que alguém pense, mas ele não se sacrificou, ele foi sacrificado na cruz do Calvário. Mas entendam que assim, ele tinha todo o poder, não é?
todo o poder para deixar de passar por isso. Todo o poder. Ele não fala lá para o diabo, se eu chamar legiões de anjos aqui, eles virão em minha defesa? Ele tinha todo o poder para evitar o sacrifício dele na cruz. Mas ele fez por quê? Ele se entregou por mim e por você. Quem o sacrificou foi ferramenta para que cumprisse a vontade dele. Isso não exime eles do pecado, né, gente? Claro que não exime do pecado. Mas ele foi entregue, ele é um cordeiro dado por vontade própria. Por isso a gente fala que ele se sacrificou por nós. O tema, a vida transformada pela graça. Ele escreveu para combater quem? Falsos mestres, judaizantes. Por que judaizantes? Porque levava para a lei mosaica. Falsos mestres que falavam, judaizantes vem de Judá, dos judeus. Judaizantes está levando de volta para os costumes antigos. Que ensinavam que a salvação dependia do quê? Da lei mosaica. Que a salvação não era pela graça, porque eles estavam transitando, 48, 55 depois de Cristo, eles estavam transitando entre o tempo da lei mosaica e o tempo da graça. Eles estavam transitando entre sacrificar um cordeiro com a faca e acreditar que alguém morreu se sacrificando por nós. E isso, para nós hoje, já é difícil. Você imagina para aquela época, que já tinha uma outra fé. As epístolas da prisão. As epístolas da prisão se dividem em 4. Efésios, Filipenses, Colossenses. Até aqui, até Colossenses, a Bíblia vem nos trazendo uma sequência. Em Filemão, ela já vem um livro mais adiante. Bom, Efésios, a data de 60 a 62, agora nós avançamos um pouco, porque agora ele está preso, e vejam que aqui, 55, 55, 57, Romanos, 57, 55, Agora nós estamos em 60 a 62 depois de Cristo. Agora ele encontra-se preso. O alvo, a igreja da cidade de Éfeso. Ensinar sobre a igreja como corpo de Cristo e promover unidade espiritual. Lembra que ele vem doutrinando, falando da graça, ele vem ensinando a igreja. Agora ele tem que mostrar para essa igreja, e agora ele está preso. E ele tem que mandar uma carta para uma igreja lá de Éfeso falando assim, olha, vocês têm que ser unidos. Vocês não podem ser uma igreja dividida. Ele vem falando aqui, unidade espiritual. Ele vem falando sobre o corpo de Cristo, sobre fazer parte desse corpo verdadeiramente e não apenas viver como se fizesse parte do corpo de Cristo, mas viver em Cristo como parte, como corpo dele. Em Efésios 2, 8, 9 diz assim, porque pela graça, lembra que em Gálatas fala da graça? Porque pela graça vocês foram salvos, mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Por que ele está reforçando isso? Não de obras para que ninguém se glorie. É claro que as igrejas hoje, como antes, a gente fala que é meritocracia. Você faz e você alcança dentro do ministério eclesiástico, ou seja, dentro da igreja, você alcança um cargo, o seu objetivo dentro da igreja. Mas isso não te leva à salvação. Como assim?
Pensa lá nos primeiros diáconos. Por que eles foram escolhidos? Porque eles eram homens íntegros. Porque eles eram homens irrepreensíveis. Então, eram exemplos. Mas esse fato de serem quem eles eram, os levava para a salvação? Não. Porque a salvação é graça, e para você acreditar na graça, você tem que crer que Cristo foi o Cordeiro. Senão você não alcança isso. Então ele está ensinando o quê? Olha, vocês têm que ser um corpo unido. E vocês têm que trabalhar na obra. Vocês têm que se empenhar na obra para que o ministério cresça e outros sejam alcançados. Mas isso não vos salva. Porque o que salva não é o seu trabalho. O que salva é o que foi feito. Então o que salva é você acreditar que o que ele fez salva. É acreditar em Cristo. É isso que salva, não é a obra que você faz em si. Então, então eu não preciso mais fazer a obra de Deus, basta eu acreditar. Aí vem uma chave especial. Porque se você acredita verdadeiramente em Cristo, você dá tudo de si para que a obra dele cresça e pessoas sejam alcançadas. Porque nós vamos ver na Bíblia que Cristo veio e morreu não para que eu seja alcançado, mas para que todos sejam alcançados. E quando eu penso, quando eu creio na obra de Deus, na verdade em Cristo, eu começo a mudar o meu pensamento e deixo de pensar só com o meu corpo e com a minha vontade, mas passo a pensar como aquele que em mim vive. Que a salvação é para todos. Se a salvação é para todos, como que eu vou me eximir das funções dentro da igreja ou das funções fora da igreja? Talvez você esteja sentado aí pensando sobre isso, mas espera aí. Então eu não preciso me envolver com a obra? Se você tiver com o seu coração transformado na presença dele, a obra por si não vai ser um fardo. Entendeu? A obra por si não vai ser um fardo, porque você está fazendo a vontade de Deus. E não está fazendo a vontade de Deus para agradar o pastor Jornei e o pastor Diego. Está fazendo a vontade de Deus para agradar aquele que morreu por você. E o lance está nisso. Não é achar que somos, mas é acreditar que Ele é aquele que salva. Metanoia. Mudança de pensamentos e de comportamentos. Tema, salvação pela graça. Ele escreveu para ensinar sobre a identidade da igreja como corpo de Cristo e fortalecer a unidade espiritual. Mostrar para esse povo quem eles eram, o que eles precisavam fazer e a importância de caminharem juntos. Isso tem sido uma luta nas igrejas hoje. Caminhar juntos e vendo a igreja do Senhor como reino. E isso tem sido uma luta, porque dentro das próprias igrejas há divisões. Não é à toa que em Efésios ele vem reforçando a necessidade de união. 61 depois de Cristo, igreja de Filipos. O objetivo, incentivar a alegria, perseverança e humildade cristã. Em Filipenses 4,13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Frase linda, versículo top. Mas o versículo que, se for mal utilizado, você se justifica em tudo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Adultera a interpretação disso que você vai ver o que acontece. Quer dizer que você pode tudo nele. Posso todas as coisas nele. Ele te fortalece. Mas se, por exemplo,
Se eu vou roubar um banco, eu vou lá assaltar aquele banco. Deus está comigo porque posso todas as coisas nele. E aí? E se eu falar para você, irmão, que na cadeia, quando eu estava preso, isso acontece? Orações antes do pecado, orações antes de cometer um assalto, orações antes de usar uma droga, orações antes de tramar contra alguém. Porque pensam diferente da vontade de Deus, mas usam a vontade de Deus alterada para a própria vontade. É por isso que Paulo está escrevendo à igreja de Filipos, para incentivar alegria, perseverança e humildade cristã. Por que humildade cristã? Porque nós temos que tomar cuidado com o orgulho. Porque você está errado. Como é que eu estou errado? Eu sou pastor. Porque você não pode fazer isso. Quem é você para falar que eu não posso fazer isso? Eu estou há 10 anos na igreja. Humildade cristã é entender que é sempre Ele. Paulo está escrevendo para a igreja porque a igreja de Filipos estava se desviando nesse sentido. E sim, é necessário força e perseverança em Cristo. Só que a força e perseverança em Cristo precisam de humildade da nossa parte. Como que eu vou ser humilde verdadeiramente em Cristo se eu não reconhecê-lo como meu Salvador? Se eu não reconhecer que eu sou dependente dele? Humildade em Cristo, e aí sim, humildade em Cristo, e aí eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, desde que eu esteja seguindo os parâmetros dele, não os meus. Amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, não é isso? E aí sim, aí eu tudo posso nele. Por isso ele escreve para esse povo de Filipos. Ele escreveu também para agradecer o apoio da igreja, incentivar a alegria, humildade e perseverança cristã. Perseverança é não desistir, é continuar sempre caminhando e crendo que mesmo diante das lutas, das dificuldades, ele continua sendo o Salvador. Em Colossenses, data de 662 depois de Cristo, quando foi escrito, objetivo: combater heresias e afirmar a supremacia de Cristo. Colossenses 1,16: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Aqui fala sobre a supremacia de Cristo, como ele no comando de tudo, tendo tudo sido criado por ele, estando tudo abaixo da autoridade dele. Ele escreveu para combater heresias que diminuíam a pessoa e a obra de Cristo. Agora olha só, escreveu para combater heresias que diminuíam a pessoa e a obra de Cristo. Certa vez vocês já devem ter ouvido falar que é assim: mas Cristo era Deus. Como Deus, não teria sentido as dores do Calvário. Alguém já ouviu isso? Alguém já ouviu falar que Cristo, por ser Deus, não teria sentido o peso do chicote? Ou das lesões? A gente ouve. E aí, por mais surpreso que vocês possam parecer, vocês vão ouvir isso, não é de pessoas leigas, não. Vocês vão ouvir isso de estudiosos, de pessoas que estão estudando a palavra de Deus, mas não estão ouvindo a voz dele.
A heresia, ela funciona assim, não é que a pessoa que está ministrando necessariamente queira te enganar, mas é que ela saiu da presença e continua tentando fazer a obra, mas sem a presença. Como que eu vou falar do amor de Cristo se eu não amo? Então a heresia, nem sempre, eu não interpreto a heresia como culpa, mas eu interpreto a heresia como um desvio. É claro que existem heresias que a pessoa comete intencionalmente, mas há aquelas que são cometidas porque a pessoa realmente acredita, porque se desviou da vontade de Deus, não percebe isso, e aí nós vemos pessoas dentro da igreja por 20, 30, 40 anos dentro da igreja, que não entenderam desse amor e pregam, ministram heresias porque não conseguiram, não tem mais esse contato com Deus. E aí vem um problema. Porque existe um povo que acredita. Um povo que não segue o que está na Bíblia, mas segue o que sai da boca da pessoa que está ministrando. E aí a gente começa a ver as coisas se desviando da vontade do Espírito Santo de Deus. Se desviando da vontade de Deus. E aí a gente por si só começa a se desviar achando que está indo para o caminho correto. Por isso a palavra nos ensina que devemos crescer em graça e conhecimento. Porque eu não posso só crescer em conhecimento, porque se eu estiver longe da graça, eu não consigo interpretar o que Cristo está falando comigo. E aí eu começo a pecar. É nesse sentido que ele vem falando da igreja de Colossos. Em Filemão, escrito em 662 depois de Cristo, ele vem para promover com o objetivo de promover perdão e reconciliação em relação a Onésimo. Em Filemão 1,16 diz assim: não já como servo, antes mais do que servo, como irmão amado. Existia um atrito, nós não vamos entrar na questão de qual foi o atrito entre eles, mas ele manda de volta Onésimo, que ora teria sido um escravo, para que eles reconciliem. Mas espera aí, o que tem a ver com isso? Reconcilie com o quê? Se a gente, e todas as vezes que a gente lê a palavra de Deus, a gente entende o contexto da época para trazer para o nosso contexto atual. E aqui está falando sobre o quê? Que não receber como servo aquele que era escravo, antes mais do que isso, mais do que servo, mas como irmão amado, como irmão. Vamos pensar naquele irmão que saiu da igreja e se desviou, mas que agora está retornando. Como você recebe ele? Como a igreja do Senhor recebe aquele que se desviou pela 10ª vez? Como é que fica essa situação agora? Como recebemos de volta no seio da igreja aquela pessoa que ora foi meu servo, me ajudava, mas que em algum momento parou de me ajudar, se desviou. E aí Paulo está orientando, olha, recebe ele agora como seu irmão. Ele não é mais o seu escravo, não é mais o seu servo, não é mais o seu amigo, é como o seu irmão. Bom, o meu irmão, quando chega na minha casa, eu tenho que recebê-lo como filho do meu pai. Vocês entendem que receber como filho do pai é diferente de receber como irmão? Porque receber como filho do pai é como igual a mim. Receber como meu irmão é receber assim, não, está entrando na minha casa, mas a casa é minha. Está entrando na minha casa, mas a cama é minha, o travesseiro é meu, a geladeira é minha, o que tem dentro é meu. Mas receber como filho do meu pai é receber, não, a casa é dele, a geladeira é dele, a cama é dele, a igreja é dele. É isso que ele está tentando mostrar. A necessidade de receber. E aqui, claro, nós vemos o personagem, o Onésimo. O personagem Onésimo.
Mas isso não se trata de Onésimo, porque nós agora falamos do contexto, temos que trazer para o nosso contexto atual, que é a forma como nós recebemos aquele que foi, que partiu e que agora está retornando. Devemos abraçá-lo na recepção? Ou devemos, até que enfim, hein? Estava com saudade, nunca mais te vi. Já constrange a pessoa na recepção. Mas se a gente mostrar um coração verdadeiro, um coração voltado a Cristo, que se alegra verdadeiramente quando a pessoa está retornando, é como, por exemplo, quando o meu filho chega na minha casa. A alegria que deve me trazer. É isso, gente. É a gente entender que não é mais servo, mas é filho do Pai, como nós. Escreveu ele fala sobre reconciliação cristã, escrevendo para pedir para Filemão que recebesse Onésimo, não como escravo mais, mas sim como irmão em Cristo. Irmão em Cristo é filho do Pai. É mais do que aquele que senta ao meu lado, mas é aquele ao qual eu cedo o meu lugar. As cartas escatológicas, 1ª e 2ª Tessalonicenses, escrito em 50 e 51 depois de Cristo, para a igreja de Tessalônica, tanto uma quanto outra. Ele está falando sobre o que está por vir. Então, em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, diz, só um trecho, porque o mesmo Senhor descerá do céu. Está falando sobre a volta de Cristo. A volta de Cristo aqui é sobre salvação. Em 2 Tessalonicenses, que o Senhor conduz o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. Agora fala sobre perseverança e fidelidade. Então observem aqui, um ano depois, 51 para 52, um ano depois 50 a 51. O tema em 1 Tessalonicenses é a volta de Cristo, mas demora, né? 2000 anos e ele não voltou ainda. Glória a Deus que ele não voltou ainda, que ainda tem muita gente para ser alcançada. Mas aqui passou-se um ano que ele falou sobre a volta de Cristo. Ele escreveu para consolar a igreja que na época era perseguida, esclarecer dúvidas sobre a volta de Cristo. Por que está demorando? A igreja está sendo perseguida. Por que está demorando? Ele não ia voltar. E pense que aqui está 50 anos depois de Cristo. Um ano depois ele vem falando sobre perseverança e fidelidade. Porque passou-se um ano e o pessoal continua sendo, a igreja continua sendo perseguida. A igreja agora continua esperando, mas passou-se um ano e ainda não veio esse tal de Cristo que ia me salvar. Escreveu para corrigir confusões sobre o dia do Senhor e incentivar a disciplina e perseverança. Para que não se desviassem do objetivo, do alvo que é Cristo, ainda que tivesse passado apenas um ano. Hoje se passaram 2026 anos. E a mensagem continua sendo a mesma. Persevera, não se desvia, permanece. Fala ainda sobre disciplina e perseverança. Respeita, obedece, segue a vontade do Pai, segue a palavra de Deus, leia a Bíblia. Ore, ouça louvores, deixe das coisas do mundo. Por que você está falando isso? Disciplina. Vocês nunca foram disciplinados pelo pai de vocês? Olha, não pega na panela quente, senão você vai queimar a mão. Ai, queimei. Disciplina. Vai botar a mão de novo na panela quente? Não. Vai tomar cuidado a partir de agora, vai ouvir. Aqui está falando exatamente sobre isso. Corrigindo confusões sobre o dia da volta do Senhor, incentivando que fossem perseverantes
e que, enquanto aguardam, não se desviassem da vontade de Deus, continuassem seguindo, mantendo-se firmes na vontade de Deus. As epístolas pastorais agora são direcionadas a pessoas. Timóteo e Tito. 1ª e 2ª Timóteo nós temos. 1ª e 2ª Timóteo nós temos. O alvo é Timóteo, pastor da igreja de Éfeso. Qual o objetivo? Orientar sobre liderança, doutrina e organização da igreja. Olha só. 62, 64 anos depois de Cristo, ele está orientando um jovem sobre como dirigir uma igreja. Só que agora Paulo já não é jovem. Já não é tão jovem, mas ele orienta um jovem sobre como direcionar, cuidar de uma igreja. Ele fala em 1 Timóteo 4,12, ninguém despreze a tua mocidade. E aqui a mocidade, ela pode ter 2 sentidos, tanto de idade, porque era jovem, como de vida cristã. E por que eu estou falando sobre isso, idade e vida cristã? Porque se trata de relacionamento com Deus. Não se trata de idade ou experiência, mas de relacionamento com Deus. É claro que uma pessoa que se relaciona com Deus há 20, 30 anos, mas se a pessoa está há 20, 30 anos dentro da igreja e não tem esse relacionamento com Deus, e aí? Então ele está falando para Timóteo, não desanima. Que ninguém despreze a sua mocidade. O tema da pregação dele, da carta dele, é o exemplo ministerial. Ele escreveu para orientar Timóteo sobre liderança, doutrina, culto e organização da igreja. Novamente, ele está tentando mostrar, ele está falando para um jovem pastor, como ele deve direcionar a igreja. E agora, a igreja não é parede. Igreja é povo. Igreja já não é o templo físico, mas é a morada do Espírito Santo. Ele está falando aqui sobre como liderar, doutrinar o culto a Deus e a organização da igreja. Então ele está falando como o povo deve se comportar, para que ele doutrine isso, então como ele deveria orientar esse povo, bem como está falando sobre como adorar a Deus, sobre o culto. Por que havia necessidade de falar sobre o culto? Hoje, glória a Deus, não vemos mais sacrifícios de crianças. Hoje, pouco se ouve falar sobre alguma coisa, né? E eu quero crer nisso que eu estou falando. Quero crer realmente que a gente não ouça falar sobre sacrifício de crianças, né? Ou sacrifício de outros seres em prol de um Deus de barro ou de um Deus de metal e tal. Mas era sobre isso na época. Era doutrinando, era falando sobre o povo como é o culto, como você vai fazer a sua adoração. Porque você tinha a sua adoração a Deus, crendo em Cristo, mas você tinha dentro da mesma cidade, dentro da mesma região, adoração a outros deuses. Pagãos que de repente você oferecia cereais, ou de repente você oferecia vidas. Então, tirar a pessoa, a gente pode até pensar, isso não aconteceria hoje, isso não acontece hoje. Mas o que acontece quando você sacrifica uma galinha para uma determinada crença? O que acontece? Você está adorando ao quê? É sobre isso, então ele está ensinando como é o culto também. Como você deve adorar a Deus, como você deve cultuar ao nosso Pai. Ele está mostrando, e aí ele está falando isso para um jovem, para que um jovem fale isso à igreja.
e direcione a igreja. E aí, quando a gente pensa num jovem, a gente, poxa, eu imagino assim, um jovem cheio do Espírito Santo, cheio da vontade de Deus, com uma certa autoridade, mas tendo que falar para pessoas religiosas, pessoas que não é desse jeito, não é desse jeito, não é desse jeito. E aí? É fácil quando a gente vai falar com uma pessoa igual o pastor Jornei, que já tem experiência, ele consegue combater uma heresia que está vindo, que alguém está falando ou desafiando. E quando é um jovem passando por isso? Vocês imaginem João Pedro ali que está arrumando o óculos que estragou de novo. Vocês imaginem João Pedro, jovem, como é, sendo confrontado por alguém, pelo Jéder, vamos dizer que é mais velho também. Minha idade mais ou menos, né, Jéder? Sendo confrontado pelo Jéder ali. Era mais ou menos isso, gente. Era um povo religioso que conhecia, não vou falar da Bíblia, mas conhecia a lei mosaica, confrontando aquele que vinha falando sobre o cristianismo. Então não era algo fácil, por isso Paulo vem auxiliando Timóteo nisso. Em 2 Timóteo, o alvo também é Timóteo, né? Só que agora com o objetivo de incentivar a fidelidade ministerial diante das perseguições e dificuldades. Em 1 Timóteo, ele vem falando, olha, você vai fazer assim, assim, assim. E 2 Timóteo, ele vem falando, olha, não vai ser fácil. Eu sei que não está fácil porque você está lutando. Eu sei que não está fácil porque você está dando tudo de si e o pessoal está indo contra você. Não, eu sei que não vai ser fácil, que não está fácil, porque você está sendo perseguido na sua liderança, ainda que você esteja fazendo a vontade de Deus. Mas persevera, seja fiel à vontade de Deus. Fiel à vontade de Deus. Toda escritura é divinamente inspirada. Se toda a escritura é divinamente inspirada, ele está falando para Timóteo, olha Timóteo, firma aqui na minha palavra, firma na vontade de Deus, ministra sobre o que você tem aqui, porque isso aqui é divinamente inspirado, é a vontade de Deus. É como se fosse ele estivesse dando uma receita para Timóteo. Olha, você vai ficar à frente dessa igreja, você vai fazer assim, 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 e agora ele volta, olha, não está sendo fácil, está difícil, o povo está indo contra, o povo está te desafiando, fica firme, continua falando da vontade de Deus. O tema é a autoridade das Escrituras como a vontade de Deus. Escreveu pouco antes de sua morte para encorajar Timóteo a permanecer fiel ao Evangelho e ao ministério. Quer dizer, ele veio falando, olha, Timóteo, eu vou para junto do Pai, você vai ficar aqui. Não esquece o que foi te falado. Fica na vontade dele, que vai dar tudo certo. Sabe quando alguém vem te perguntar e você não sabe mais o que falar, você fala assim, olha, vai dar tudo certo em Cristo, de coração verdadeiro? É mais ou menos isso que Paulo está fazendo. Olha, fica na vontade de Deus, não se desvia do Evangelho, seja fiel, que Ele tudo fará. 63, 65 depois de Cristo, o alvo é Tito, líder em Creta, líder da igreja em Creta. O objetivo, organizar a igreja e fortalecer a prática da sã doutrina. Em Tito 2,11, porque a graça de Deus se há manifestado. O tema é sobre a graça transformadora. Ele escreveu para orientar Tito na organização das igrejas em Creta e no estabelecimento de líderes espirituais. Agora olha só, o objetivo de Paulo aqui para Tito é: Tito, isso não é só para você. Não é só para você, você vai preparar uma igreja.
vai falar sobre a minha palavra, vai ensinar a essa igreja sobre a minha palavra, vai formar obreiros, vai formar pastores, evangelistas, embasado na minha palavra, palavra de Deus, palavra, o evangelho. Entende isso? Então aqui, graça transformadora, escreveu para orientar Tito na organização das igrejas em Creta e no estabelecimento de líderes espirituais, preparando as pessoas para ministrar sobre a vontade de Deus. Já não é mais ele trabalhando para ele mesmo, ele está trabalhando agora pensando no fruto. Agora, observa, Paulo está escrevendo para Tito. Tito já é fruto de Paulo. E agora, Paulo está falando para Tito, você precisa frutificar. De você tem que sair frutos em Cristo. É através de você, você é a ferramenta, não é para morrer em você. Observa aqui, 66 e 67 depois de Cristo, perto da morte de Paulo. 63 e 65 depois de Cristo. Então, quando ele fala com Tito, ele está também perto da morte. Paulo também está perto da morte. Então ele está falando, olha, meu tempo está acabando. Com o meu tempo acabando, vocês precisam continuar a obra de Deus. Não por minha causa, mas pelo sacrifício que Cristo fez. E aí ele está estimulando o povo, a Tito, para que ele continue essa obra. Porque a graça de Deus se há manifestado. Gente, a graça de Deus aqui é para a gente entender que assim, a graça ela está sobre. Ela está sobre. E ela é manifesta sobre a vida de cada um. Mas mesmo debaixo dessa graça, se eu não crer nela, eu nem noto que ela está sobre a minha vida. Como? Antônio foi ressuscitado na hora do parto. E eu só percebi 6 anos depois. Eu estava debaixo da graça, porque a vida dele foi graça de Deus na minha vida. E eu não percebi. 6 anos depois é que eu fui atentar. Eu estava debaixo da graça, mas eu não estava na graça de Deus. Eu estava debaixo da graça, porque ele respondendo às minhas orações, mas eu não percebia, não conseguia reconhecer a graça dele. Então a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente fala de graça transformadora, porque se eu não estiver na graça e só tiver a graça sobre a minha vida, mas eu não estiver entendendo isso, como que eu serei transformado se eu não permitir o Espírito Santo me transformar e me mudar? E quando eu falo disso, eu falo porque se eu puxar Antônio sendo ressuscitado, e eu 6 anos sem reconhecer isso, foram 6 anos eu bebendo, foram 6 anos eu adulterando, foram 6 anos eu fazendo coisas que desagradavam a Deus. Então, mesmo debaixo da graça, se eu não reconhecer a graça dele, eu não consigo me permitir ser transformado. E eu tenho livre-arbítrio. E a Epístola Gerais fica para a terceira aula. Amém? Alguma pergunta? Fiquem à vontade. Nada? Amém. Glória a Deus. Vamos orar então para a gente finalizar. Me estendi um pouquinho, mas é que eram muitas cartas, né, gente? Eu comecei, passei quase 20 minutos do horário. Mas era muita coisa para falar junto, né? Mas Deus é misericordioso. Deus é misericordioso para nos guardar e nos guiar, né? Pastor Jurandir, és tu? Demorou demais, né?
Amém? Amém. Papai querido, Aleluia. damos graças, Senhor, por estes momentos, Senhor, que passamos aqui aprendendo um pouco mais de Ti, Senhor. Meu Deus, que essas palavras, esse aprendizado, meu Pai, fiquem enfocados nas tábuas do nosso coração e nossa mente, meu Deus, para nós meditarmos nela de dia e de noite, porque só assim, Pai, herdaremos também a coroa da vida eterna com sabedoria, reconhecendo qual é o verdadeiro caminho, que é tu, Jesus. Venha guardar a cada um que está aqui neste lugar, aquele que não pôde estar, Senhor. Guarde, Senhor, nossos professores, Senhor, que estão aqui também, Senhor, tirando o seu tempo para ensinar-nos. Sim, meu Deus. Um pouco da tua palavra, Senhor. Aleluia. Tu és Deus, Espírito Santo, aquele que abre o nosso entendimento. Sei que estás aqui, cuida de nós. Cuida de nós, para que nós não perdemos, Senhor, nada, Senhor, do que é ministrado através desse estudo. Damos graça, Pai, leva-nos em paz, os nossos lares, meu Deus, aquele que foi trabalhar, o universo, Senhor, venha guardar e abençoar a todos, através do nome de Jesus, damos graça a Deus. Amém!